A opinião profissional forma a opinião pública crítica. Fuja do senso comum. Opinião Profissional Podcast, com Edmilson Molina. Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Profissional Podcast. A opinião profissional ajuda a formar uma opinião pública crítica e a gente a fugir do senso comum. Eu estou aqui hoje nesta estreia com a psicóloga Gleice Salteiro, autora do livro Vencendo o Jogo. Boa tarde, Gleice, seja bem-vinda. Boa tarde, Edmilson. Muito obrigada por dar esse espaço e voz para esse tema tão delicado, que é o tema do vício em apostas digitais. E é uma coisa que tá cada dia pior pelo que a gente tem visto, né, Gleice? Mas antes da gente entrar no assunto, vamos agradecer o patrocinador que te trouxe até aqui. A Vitapele está patrocinando esse podcast em função da utilidade pública desse trabalho. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa parceria que você tem com a Vitapele. A Vitapele é uma empresa que sempre se preocupou com a questão da saúde mental dos seus colaboradores. Então, assim, já faz alguns anos que eu desenvolvo projetos na área de saúde mental juntamente com a equipe da Vitapele. E somos muito gratos por eles estarem aqui nos dando essa oportunidade também de falar a respeito do tema de apostas. Que bacana, porque é uma maneira de estender uma preocupação que eles têm com a saúde mental da equipe de colaboradores para toda a comunidade, para toda a sociedade. Muito bacana. Muito obrigado, Vitapele, por essa oportunidade. A gente vai falar, eu quero destacar um pouquinho, né, o Opinião Profissional, que é esse podcast, que também trabalha com a questão da opinião pública, mas no sentido de trazer um senso crítico para a sociedade em relação a temas tão preciosos. A gente sabe que o vício em aposta é uma coisa que a gente sabe que existe, mas a gente sabe muito pouco sobre isso e acaba opinando, às vezes até pejorativamente, às vezes até julgando quem está passando por essa dificuldade. Então, o Opinião Profissional ele vem com esse objetivo de realmente trazer para todo mundo uma opinião de alguém que está por dentro do assunto, trabalhando com esse assunto profissionalmente dentro dessa questão. Então, Gleice, para falar de profissionalmente, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que você chegou nessa questão do vício em apostas, né? Como que você começou? Mas traz pra gente um pouquinho assim a sua primeira escolha, que foi a psicologia, né? Como que foi essa escolha e como que você chegou no vício em apostas e como que você atende hoje mais de 40 grupos, com 6 pessoas em média em cada grupo. Então é muita gente que você atende, é muita gente com um sofrimento muito grande. E aí eu queria que você contasse pra gente como que isso aconteceu na sua vida. Na verdade, eu sou formada há 30 anos e eu sempre me interessei pelo comportamento humano, né? Eu lembro assim que quando eu saí da faculdade, eu fui direto fazer trabalhos voltados para a área de desenvolvimento pessoal, dentro de empresas, na área de vendas e Você também trabalhou bastante com a área de vendas, né? Você treinava, né? treinava. E também associei isso à questão da motivação. Então, quando eu me debrucei em estudos sobre motivação, eu encontrei muito aquela questão dos hábitos. Sabe aquela coisa do tipo, olha, por que esse comportamento dessa pessoa é assim? Quais são os hábitos que essa pessoa tem? E Nossa, posso isso fazer um parênteses? Porque assim, hábito e vício tá na mesma casa, não é isso? praticamente nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso, nas Na respostas, sequência, na né? sequência, mas assim, isso sempre me chamou muito a atenção, né? E eu tive um pai empreendedor, inclusive, Edmilson, eu trouxe um livro do Ai, que meu legal, pai, que que eu bacana. quero te presentear, Ah, é saudoso Zacarias, Saudoso né? Zacarias, meu pai. E Obrigado, Gleice. assim, imagina, e meu pai sempre também falava muito dessa questão de motivação, de vendas, de hábitos. Inclusive, aí tem bastante coisas relacionadas a hábitos e motivação. Enfim, de 3 anos para cá, na verdade, o que me ocorreu foi uma demanda muito alta, muito grande, de pacientes me procurando, me pedindo socorro por conta do seu sofrimento por causa das apostas digitais. Então, assim, eu lembro que há 3 anos atrás
eu me debrucei, porque eu falei: "Como que eu vou resolver? Como que eu vou trazer esse paciente de Deixa eu ver se eu volta?". entendi. Então quer dizer que você estava trabalhando como psicóloga normalmente e Normalmente começou a aparecer uma demanda espontânea sobre vício em jogos para você. exato, exato. E assim, eu lembro que até a questão da na literatura não tinha muita coisa específica para esse público, sabe, Edmilson? Então, eu falei: "Nossa, tem AA, tem, tratamento contra o tabagismo, tem algumas coisas, Obesidade. obesidade, mas para viciado em apostas eu não encontrei praticamente nada". Então, por conta desse sofrimento, eu acabei, eu mesma desenvolvendo uma metodologia própria para trazer esse paciente para recuperação e para superação do Que vício. legal, Gleice, que legal. Eu queria fazer, uma outra pergunta, até já emendando nessa fala sua, porque você já está há mais de 3 anos com esse trabalho e você já conseguiu trazer pessoas de volta, né, fazer com que elas se superassem. Eu sei que para cada profissional que atinge o seu objetivo, a sensação sempre é de muita satisfação, é sempre muito, é de muito orgulho de poder conseguir. Mas como que foi para você a primeira pessoa que você realmente acreditou que ela se livrou do vício por conta do seu trabalho? Olha, Edmilson, quando um paciente chega para mim e fala assim: "Eu não penso mais em apostar. O meu celular hoje, ele está voltado para uma outra situação". E a gente percebe que o paciente realmente está retomando, né, o controle da vida, na questão das finanças, na questão dos seus vínculos familiares. É uma coisa inspiradora, é uma coisa motivadora para a gente que está do lado de cá, poder trazer um paciente viciado em apostas de volta para aquela vida que ele tinha anteriormente, e detalhe, com outros objetivos, objetivos até maiores. Então, é muito satisfatório e foi através desses pacientes e dessa experiência clínica que eu acabei escrevendo um livro, e eu acredito que, assim, seria até interessante eu estar colocando isso nesse momento, porque o livro, ele tem a função de informar as pessoas. Sim. Edmilson, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou muito de ler, e eu via nos comentários na internet muito julgamento. Ótimo, Então, ótimo. assim, meus pacientes, eles não são gananciosos. Meus pacientes, eles não jogam porque querem, sabe? E eu falei, esse pessoal, de Essa repente, está precisando de de informação, de se informação. identificar com alguma coisa Nós, com o qual eles possam se recorrer, né. exato. E assim, o que eu vejo é que as pessoas não se informam, elas vão lá e julgam. E os pacientes viciados em apostas digitais, eles não precisam de julgamento, eles precisam de Tratamento. tratamento. E aí vem uma questão, né, a pessoa quando ela entra no vício em apostas, ela já tem uma série de outras situações, de autoestima, de falta de objetivo na vida, de falta de um projeto de vida. E aí você falou que quando eles passam por você, eles acabam indo além do abandono do vício, né, e se reestruturando emocionalmente, buscando novos objetivos de vida. Então é um caminho que realmente a pessoa ela chega sem querer, mas ela pode sair melhor do que isso, né. Com certeza, porque o que que acontece? Eu vou tentar explicar, através dessa experiência. Edmilson, meus pacientes que estão, né, estiveram no vício em apostas digitais, estão em tratamento comigo, eles têm uma necessidade muito grande de pertencimento, sabe? Então, você vê que a insatisfação, a questão da autoestima, a autoestima do paciente apostador digital, ela é aqui, ó. E quando, de repente, esse paciente encontra uma aposta aqui, e falo assim, sem querer fazer apologia à aposta, tá? O paciente apostou X, ganhou XYZ, a autoestima desse paciente acaba se elevando, sabe? Então, assim, eu sempre pergunto assim, Edmilson, o que que você sentiu quando você teve esse ganho? E meus pacientes apostadores, eles dizem para mim que eles não sabem explicar, que é algo muito bom, entendeu? E por outro lado também,
Quando eles começam a ter esse ganho, que é uma ou duas vezes, sem querer fazer apologia, porque agora eu vou dizer a outra parte, né, da Aham, história, claro. eh, dependendo do núcleo familiar que eles pertencem, né, entre aspas, eles tiveram um ganho, então eles falam assim: "Sabe aquela viagem que a gente ficou de fazer há 4 anos atrás? Eu vou Proporcionar. exato, eu vou proporcionar ela agora". Aí, esse paciente que nem tinha tanto valor familiar, quando ele, né, fala: "Ó, não, vou pagar aquela viagem, eu vou pagar pizza". Então, durante um ano, né, tem esposas, por exemplo, que dizem: "Eu vou ser a mantenedora da casa por conta de, entre aspas, algum valor ali que", enfim. Aí, o que que acontece? A autoestima dessa pessoa vai lá em cima. Aí até a hora que ela começa a perder. Aí ela quer sentir essa sensação de novo. E eu falo: "Não é ganância". Edmilson, nós estamos falando de um problema de saúde pública que mexe com toda a química da Exatamente, pessoa. Quando até eles até eu já vou emendar, Gleice, que eu acho que entra na minha próxima pergunta, que é: qual é a causa que leva uma pessoa ao vício em jogo? O que está envolvido? Que é o que você já começou a falar, eu queria só arredondar a pergunta. tem vários fatores, né, essa questão da autoestima, a questão, né, a gente está, de certa forma, normalizando, né, e é Ótimo. o tempo todo essa frequência de convites, de clique aqui, meu paciente apostador clique, segue. Eu tenho pacientes que seguem aí pessoas que estão o tempo todo nessa questão da divulgação. Então, essa Quer dizer, a facilidade. facilidade, a divulgação, a baixa autoestima, que mais? Aí tem outro ponto. Começou a fazer os pagamentos, a autoestima começou a elevar. O núcleo familiar, o que que normalmente faz? Familiar ou social? Fala: "Nossa, essa pessoa agora é o", O entre aspas, "o cara". Ele é o sortudo, ele tem sorte no jogo, ele tá ganhando, tá ótimo, que legal, né. Tá. Aí ele vai querer essa sensação de novo. Eu falo que eles não vão buscar por conta do dinheiro, é por essa sensação de bem-estar, Sim. entendeu? E aí o que que acontece? Meu paciente apostador começa a jogar para querer reviver aquela sensação química, né? E aí não tem mais ganho. Aí ele começa a pedir dinheiro emprestado para amigos, Aí o que entrou vai vai embora, aí embora. ele não tem uma renda, ou vai usando a renda e vai aumentando as apostas, a- porque eu estava lendo no seu livro, as apostas elas vão se sobrepondo, né, ele vai cada vez é que nem drogas, né, uma determinada droga, você usa um tanto, ele te dá uma satisfação. Depois de um tempo você precisa usar mais droga daquela quantidade daquela droga, ou uma droga mais forte para ter a mesma sensação. E o jogo segue a mesma lógica na relação com o dinheiro? Segue. Só que, quando a gente fala de jogo, a oferta está muito maior. Ah, a droga é proibida, no caso, né, não o álcool em si, mas a maioria das drogas ainda são proibidas e Exato, são veladas, né, a são divulgação é veladas. proibida, e nesse Exa caso não. exato. E aí, Edmilson, o que que acontece? Ele começa a perder, aí a autoestima dele cai, né, aí cadê a quando eu falo, né, eu acho que eu cheguei a comentar com você numa conversa que a gente teve sobre familiares codependentes. Eu costumo fazer muita intervenção a famílias codependentes de apostadores digitais, justamente porque a família aplaudiu quando ele ganhou. E quando ele começou a perder? Aí é julgamento. É sem É vergonha, vagabundo, exatamente, é não se ganancioso, contenta, n- tem que tem perder, que. não pode parar quando tá ganhando. Exato. E não é porque ele não quer parar. Uhum. É Na porque ele já não verdade, consegue, ele já né. não consegue. Ele perde totalmente o controle da Ótimo, ótimo. Gleice, situação, já Edmilson. falando nesse assunto, né, quais são os sinais de alerta para você porque assim, o que que acontece? O entretenimento é o objetivo do jogo, né, então jogue com responsabilidade, né, é um entretenimento, é uma diversão, é um lazer que você vai ter. E aí, você entra nessa acreditando nisso. Quando que você começa a perceber que realmente não é mais lazer? Normalmente os pacientes falam que não conseguem parar de pensar. Eu tenho pacientes, por exemplo, que falam assim: não vejo a hora de chegar
o quinto dia útil e, assim, pega o salário e vai colocar todo lá. E chega a colocar todo o salário? E quando eu falo de salário, meus pacientes, eles têm salários que variam de 3 a 20 mil. É para todo mundo, Não não tem essa escolhe coisa de classe. não escolhe classe. Então, normalmente, o que que ele diz? Ele diz que ele fica irritado. Aí, como Ô, Gleice, não. deixa eu fazer um parênteses, porque Ah, assim, a gente imagina que quem joga, joga porque quer ganhar o dinheiro. Então tem gente que já tem o dinheiro, que nem realmente não é pelo dinheiro, é pela satisfação, pela dopamina, é a coisa mais séria mesmo. exato, mexe com toda a química. Edmilson, quando eles dizem para mim, quando eu pergunto o que que você sentiu quando você teve aquele ganho X? Ai, eles falam, ai, doutora Gleice, é uma coisa que eu não sei explicar. Eu acho que eu cheguei a comentar com você, eu tenho, né, agora ela retornou, minha paciente de 63 anos, que pega todo o dinheirinho dela de aposentadoria para jogar. Edmilson, ela chega para a sessão tentando me convencer a jogar. Ah, isso tem uma relação da pessoa precisar da validação, né? Ela precisa que a outra pessoa valide o jogo. Então ela precisa que se todo mundo jogar, eu tô tranquila, Exato. né? E tem assim, ela traz coisas que ela comprou e ela começa a indicar plataformas para mim. Não, mas é. Então, assim, é uma coisa que eu acho que traz dor. Acho não, tenho certeza, só traz dor, só traz sofrimento, só traz dívidas. E o meu trabalho é justamente esse, de trazer o paciente apostador para a recuperação e para a solução do seu vício em apostas digitais. Como que a pessoa reconhece que ela precisa de ajuda? Porque até ali ela estava sentindo os sinais. Ah, não consigo parar de pensar, é um sinal, né? O jogo está fazendo parte do meu dia a dia. Mas como que, para ela reconhecer que ela realmente sozinha não vai resolver o problema e que ela precisa buscar ajuda profissional Essa é a parte mais difícil do do joga, processo? do processo, porque é aquilo que eu acho que eu cheguei a comentar. Eu tenho pacientes que me procuraram, desculpa, eu tenho pacientes, Edmilson, que me procuraram depois de 7 anos de vício. Eu tenho pacientes que me procuraram depois de 3 anos, de 2 anos de vício em apostas digitais. Então, assim, eles têm uma relação muito difícil em assumir que está com o problema. E aquela coisa, não existe isso de eu paro de jogar quando eu quiser. Quando o paciente diz isso, ou um familiar que vem e fala assim, ó, meu tio, minha prima, meu esposo está no vício, mas está dizendo que para quando quiser. Não consegue. E aí tem uma situação daquela pessoa que tem uma renda e aí ela vai só gastando, né? Porque ela já tem a renda, que nem um aposentado. Todo mês vai ter o dinheiro, então todo mês ela vai gastar. Ou uma pessoa que tem uma situação financeira estável, mas quer dizer, ele só vai procurar ajuda a hora que essa situação mudar. A situação econômica começa a entrar em declínio, aí ele busca ajuda. Também, eu tenho casos de o divórcio batendo a porta. Ah, então vem outras situações além do Tenho, financeiro, né? tenho casos de pessoas querendo guarda de filhos e falar, olha, vamos separar e enquanto você não sair disso, a gente nem senta para conversar. Então, tem a questão financeira, óbvio, essa assim, é o grande, né, vilão da questão, porque tem muito prejuízo Sim, a com a questão aposta financeira digital. acaba no divórcio, acaba no desentendimento, acaba na separação, acaba na falta de estrutura para os filhos. Então, realmente o financeiro pega, mas não é só o financeiro. Não, não é. A gente também faz faço um destaque aqui da questão da queda de produtividade, muitas vezes, dessa pessoa, sabe? Então, Ah, assim, quando a pessoa não, principalmente os homens, quando eles não estão com a saúde financeira em dia. positiva em dia, a tendência é realmente ter uma queda aí na questão da produtividade, do trabalho, enfim. Aí a gente vai entrando em outros casos, né? Eu coloquei aqui como casos extremos, mas a gente sabe que é, a- antes de chegar num caso extremo, a pessoa, pela situação de vício, pela situação financeira, pela situação da separação, ela pode entrar num processo de depressão, né? Então aí já vai se somando outros transtornos, né? Exatamente. E assim, muitos relatos, eu não sei nem se eu posso falar sobre isso aqui, mas os pensamentos, né, sobre a questão
do suicídio, ela é constante nos pacientes, e isso eu sempre, quando eu tenho casos assim, eu falo: tô a fim de acabar com tudo isso, inclusive comigo mesma, eu já acendo um sinal, falo: aqui tem uma questão mais especial, para eu ter um cuidado maior, para eu tentar fazer uma intervenção familiar, que normalmente isso acontece. Eu estava lendo no seu livro, diz que você coloca que tem situações em que realmente você precisa encaminhar para um psiquiatra, porque ele precisa tratar a depressão, porque não vai conseguir tratar o jogo, o vício, se a depressão e o pensamento suicida já está extrapolando a razão, né? Exatamente, exatamente. Normalmente são encaminhados, ou já vêm para o tratamento com a medicação em dia. Ah, É muito entendi. importante a medicação, né? Os jogadores anônimos, o grupo de apoio é bom, o tratamento individual também tem resultados positivos. Como eu disse, eu fiz os mini cursos agora, para quem de repente deseja. Vamos organizar essa fala, então, né? Já vamos entrar nos tratamentos, né? Já Sim, estamos sim, entrando. sim. Então, quais são as formas de tratamento que existem? Você disponibiliza várias situações, né? Quais seriam elas? Então, o tratamento individual, né? A psicoterapia individual com metodologia própria, que na verdade foi Que você é, desenvolveu a partir desenvolvi a partir dessa. de. Porque assim, Edmilson, é aquela coisa, eu fui fazendo amostra, sabe? Então, por exemplo, isso aqui dá certo, não tinha na literatura. Esse paciente apostador, para ele, eu tenho isso aqui como resultado. Isso aqui eu já não Quando você tenho. fala assim, não tem literatura, é porque a gente está tratando de uma coisa extremamente nova, que é a gente está tratando do vício em aposta digital, né? Que é Exatamente. o vício em jogos, em baralho, é coisa antiga, mas o digital é muito pouco referenciado, né? Exato, exato. E assim, tem a questão do grupo de apoio dos jogadores anônimos, foram 40 grupos, né? Eu estou agora com um pouco menos, um público reduzido, mas é um grupo que fortalece também, é um grupo. Ah, isso que eu ia perguntar, né? O grupo, né? Ele é muito similar ao grupo do AA, né? Do Alcoólatras Anônimos. Como que é a estrutura? É parecido? Né? Porque às vezes você fala, né? Eu vou, mas se eu já tenho uma ideia do que vai ser, eu fico até mais à vontade de ir, né? Como que é? Os jogadores anônimos, eles, na verdade, eu formei vários grupos, mas eu acabo, Edmilson, fazendo uma separação. Por exemplo, eu separo gênero, eu separo idade, escolaridade, e Ah, ali, você faz uma separação por grupos, por então. grupos. Aí as pessoas ficam mais à vontade e falam a mesma língua, né? Exato. E assim, ali eles na verdade trazem as suas experiências de vida, o que que eles têm passado, o que que o jogo trouxe de prejuízo, o que estão fazendo para modificar E essa aí a ideia é a situação. mesma, né? É você saber que você não está sozinho, que outras pessoas vivem a mesma situação, que você não é o único, né? Isso cria uma situação de um pouco de conforto para quem está lá, e essa troca fortalece nas ideias e nas soluções também. Exato. Eu costumo dizer que é um fortalecimento muito positivo, sabe? Mas não dispensa o tratamento da psicoterapia Individual. individual. E para pessoas, pacientes, apostadores digitais que não queiram participar dos grupos, não queiram fazer o tratamento individual, eu acabei desenvolvendo também um mini curso, né? Onde ele pode até estar fazendo algumas avaliações, autoavaliações, juntamente com as famílias, com o núcleo que eles convivem. Então, assim, Ah, então o mini curso é focado para ele e para a família para a família dele. É dele, todo mundo todo junto. mundo junto. É porque é o apoio, né? Se a família não estiver junto, acho que fica até mais difícil, né? Quando a família colabora, tudo fica muito positivo. Ah, que legal, que bacana. Aí a gente tem a situação, né? A pessoa está em tratamento, melhorou, parou um tempo e tem lá um impulso, uma recaída. Como é que funciona? Tem estratégias para evitar a recaída? Como lidar com a recaída depois? Normalmente tem recaída, isso acontece independente da pessoa estar fazendo o tratamento ou não. Essa semana mesmo veio uma paciente que ela disse para mim o seguinte: eu consegui parar sozinha, mas eu tive recaída. Acontece sozinho, como acontece Tendo tendo acompanhamento com o acompanhamento. grupo, tudo. Só que a gente sempre previne no sentido assim, já avisa, pode acontecer de você ir lá querer apostar novamente, então você se atente com relação a isso.
Nos grupos, por exemplo, de jogadores anônimos, a gente partilha muito a questão de alguns aplicativos, né, para que a pessoa de vez em quando dê uma olhada, tem algumas dicas, enfim. Mas existe a questão da recaída e, na verdade, informá-los que existe já, já, Já já. prepara para poder se precaver, né? Exato. Agora eu queria fazer uma pergunta. A gente falando de jogo digital, como que é a relação? Porque tá na mão, né? Para ter uma recaída com um negócio que tá na sua mão é 2 minutos. São aplicativos, as pessoas baixam esses aplicativos. Quando ela quer se desvencilhar do vício, ela desinstala o aplicativo. Como que funciona? Na verdade, são plataformas, né? Ah, Existe também a questão de que eles acabam entrando justamente porque eles seguem um ou outro influencer que acaba fazendo uma demonstração que aquilo tem lucro, que aquilo dá ganho, e deixa um dando nome linkzinho. aos bois. A gente tem Tigrinho, Foguetinho, Bet, né? A gente tem uma série de jogos, essas plataformas fazem propaganda, e aí ele tem a propaganda e ele tem acesso a isso na própria mão. Então, além dele ter que lidar com a própria recaída, com o próprio desejo, ele ainda está exposto a essas propagandas que são gatilhos. São gatilhos. E assim, não existe cachorrinho, existe eleições, existem jogos de futebol. Sim. Existem jogos de futebol. Inclusive, teve recentemente um campeonato, acho que foi Mundial de Clubes nos Estados Unidos, e eu lembro que 3 pacientes meus, eles tinham dito para mim, falando a questão da recaída, né? Eles tinham dito para mim que eles estavam bem e tudo mais. Eu observo, né? Enfim. E aí, eu lembro que desculpa. Eu lembro que esse jogo era um time muito famoso, era o melhor time do mundo contra um time daqui do Brasil. Ah, Então, todos foram no melhor do mundo e o Brasil ganhou. e o Brasil ganhou. E eles perderam. 3. Eu vou falar valores, eu posso falar valores Pode, daqui? pra gente se conhecer mesmo. Eu tenho um paciente que perdeu R$ 20.000 nesse jogo. Meu Deus. Eu tenho um paciente que perdeu R$ 18.000 em apostas nesse jogo. E eu tenho um outro paciente que perdeu R$ 6.000 nesse jogo de aposta. Então, assim, é desesperador. Sim, eu imagino. Gleice, e como que é esse gatilho e como que ele evita de cair nessa recaída? Como que ele pode se precaver de cair? E depois que cai, como que lida com isso? A questão da prevenção, na verdade, algo que eu faço no dia a dia, o tempo todo. É contato, é grupo, é mandando mensagem, é explicando, mas mesmo assim, porque é aquilo que você falou, é o Tá na tempo mão, todo. né? Então eu imagino assim que você desenvolver um hobby, praticar um esporte, ocupar sua mente com outras coisas pode evitar gatilhos? Pode evitar gatilhos. É aquela coisa que, né, tem a questão assim, em todas as estabelecer uma rotina de vida saudável, Ah, né? Hábitos esse é o próximo saudáveis. slide. Vamos lá, então. Né, o que é vida saudável para quem tá numa situação de vício em jogo? Né, vida saudável a gente ouve falar o tempo todo, né? Mas para uma pessoa que tá numa situação de vício em jogo, o que ela tem que buscar como vida saudável para contribuir com não ter recaídas? Exato, segue a mesma linha. A questão da alimentação, a questão do sono, alguma medicação e, principalmente, buscar tratamento em saúde mental. As pessoas, Edmilson, elas deixam a saúde mental de lado. As pessoas, elas cuidam bastante da saúde física e muitas vezes esquecem de fazer um tratamento voltado para a saúde mental, principalmente os apostadores digitais. Manter um estilo de vida saudável inclui procurar ajuda em saúde mental. Olha que bacana. Além do que implica a própria saúde mental no Física. sentido de prática de esporte, Exato, sociabilidade, né? exato. Ter amigos, encontrar amigos, ter momentos de sociabilização, ter um comprometimento, às vezes um trabalho voluntário, né? Exato. De se comprometer com uma causa, de ter um envolvimento com coisas que estão fora do alcance do jogo, né? Exato. Eu tenho uma situação também que até assim, eu falei para minha paciente ontem, uma delas, que amanhã eu falei, né, eu vou fazer um podcast, falar sobre o assunto,
E ela veio para o atendimento, Edmilson, há um tempo atrás. Eu até falei que ia relatar essa situação, né? É onde ela teve diversos prejuízos por conta do vício em apostas digitais. E o que que aconteceu? Ela está afastada do trabalho, tá? Por conta de crises de ansiedade, e ela estava realmente debruçada numa cama, muito assim, sem esperança, sabe, chorando muito. E ontem ela falou para mim, você falou dessa questão, né, de sair, de repente mudar algum hábito. Ela falou assim, quanto tempo fazia que eu não ia a uma praia? Olha, gente, praia é bom pra tudo. Praia é É, remédio pra qualquer coisa. e ela até mandou foto para mim que ela estava na praia comendo um peixe que fazia muito tempo. Então ela até assim, ela agradeceu. Porque normalmente eu falo assim, um pouco antes de encerrar, você gostaria de falar mais alguma coisa? Como é que... E aí eles falam assim, no caso dela em específico, né? Só te agradecer. Ai, que bacana, Eu né? tava de cama e aí essa semana eu fui pra praia. Olha que É legal. muito Isso é gratificante, vencer o tá? jogo, né? Isso é Isso é vencer o vencer o jogo, jogo. com certeza. Quando a gente fala em vencer o jogo, eu lembro do livro, Vencendo o Jogo. Gleice, o livro, a pessoa tá com dificuldade, tá ali, o livro ajuda? Ajuda. O livro é o Ajuda. primeiro passo. Porque assim, Edmilson, muitas pessoas não sabem nem o que que é a ludopatia, a ludomania, né? A gente fala ludomania, mas É uma é patologia, uma né? patologia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é um transtorno do vício em jogos de apostas, né? Então, assim, muita gente eu acho que ainda não sabe o que que é. Isso aí, porque nós estamos, entre aspas, normatizando também a situação, Sim, sabe? exato. Então, Então tá ali, né? Tá todo mundo bobeirinha, jogando, tá parecendo, é bonito jogar, eu jogo, tá o influencer falando de jogo, propaganda no horário nobre falando de jogo, naturaliza, né? Naturaliza, mas é uma patologia. E aí o livro ajuda a pessoa a se identificar se nessa situação. identificar. E normalmente o que que eu Então, o faço? que seria legal, por exemplo, se você acha que alguém tá com esse problema, dá o livro de presente pra pessoa? Normalmente eu faço isso. Ah, que legal. Porque Normalmente, assim, pra pessoa comprar o livro, ela tem que assumir que ela tá viciada em jogos, senão ela não compraria o livro, né? Pra ela assumir já é uma é dificuldade uma que ela tem, dificuldade. né? Então é mais fácil se ela ganhar o livro e começar a ler e falar, nossa, eu tô com esse problema aqui. A maioria dos meus pacientes tem meu livro. Ah, que A legal. maioria. Desde o começo, desde o ano passado, né? Você Que eu publicou publiquei, tá em formato e-book, né? Digital, livro digital. digital, mas todos eles estou encaminhando, e quando não, entrego para a família. Porque às vezes a família também, isso aí é sem vergonhice. Sim, sim, Não sim. É a existe. questão do julgamento, a questão Exato. de... Gente, Gleice, pra gente encerrar, eu sempre olho como se eu já tivesse o programa há anos, mas assim, o que que eu quero com esse programa, né? É realmente ouvir a opinião profissional de alguém que está trabalhando com a questão que está no tema, e a gente tem esse tema agora, e eu queria perguntar para você, qual que é a sua opinião sobre as pessoas que ganham dinheiro divulgando apostas? Esses influencers, as grandes redes de TV, as pessoas que estão lucrando com o sofrimento dessas pessoas. Qual que é a sua opinião sobre essa situação? olha, Profissionalmente falando. profissionalmente falando, eu entendo, ao meu ver, tá? Assim, é uma opinião bem pessoal. Essas pessoas, na verdade, Edmilson, elas não estão, vamos dizer assim, elas têm a noção, eu acredito que elas têm a noção que elas trazem prejuízos para terceiros. Só que eu acredito que elas não têm a consciência de que elas trazem prejuízos para terceiros. Até porque, Edmilson, se uma pessoa tivesse realmente a consciência, o insight, né, que a gente chama de trazer, de falar assim, poxa, eu Eu estou tô, prejudicando a vida de muitas eu pessoas. não, eu acredito que se eles tivessem, tá? Essa é a minha opinião, a consciência que fazendo propaganda de apostas digitais estão prejudicando a vida de terceiros, se eles tivessem essa consciência, eles jamais fariam. Se eles tivessem realmente consciência do que você vê no seu dia a dia,
eles jamais fariam o que eles estão fazendo. Eles Ex não se permitiriam ganhar para causar esse tipo de sofrimento nas pessoas que você ajuda, que você sabe qual é a realidade delas. muita dor, muito sofrimento. E aí você acha que essas pessoas realmente, então, não têm consciência disso. Elas têm Eu uma acho que impressão de que elas isso têm possa a impressão acontecer, de igual é um ou outro que deve sofrer com isso, não essa dimensão que você mostra. exatamente, exatamente. Tem a noção de que pode estar acontecendo, mas não tem a consciência de que podem estar prejudicando muitas vidas por conta dos impactos em apostas digitais. Essa é a minha visão. Legal, muito bacana seu ponto de vista, Gleice, porque a gente também tende a julgar essas pessoas e o que você está colocando é muito bacana porque não é um julgamento, é buscar essas pessoas a uma reflexão de consciência ou Exato, querer realmente saber e conhecer pessoas que estão sofrendo com isso, né? exato, Para que mudem a sua atitude. exato. Gleice, para buscar a sua ajuda, como que a gente te procura? Onde que a gente te acha? Como que funciona? Para buscar minha ajuda, eu vou deixar o meu celular aqui, que é o 18 9 9703 0927, ou através do Instagram do Instituto, né, que é o Instituto Vencendo o Jogo, então é @ Instituto Vencendo o Jogo, ou através do meu Instagram profissional, que é psicóloga, @psicóloga Gleice.salteiro. Que legal. Então tem um instituto também que você criou, né, que Sim, organiza esses encontros, esses grupos, as pessoas se cadastram nesse instituto, é gratuito o instituto. isso. E tem mais uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar, né? As capacitações para esses profissionais de saúde que lidam com a questão do vício em apostas digitais e não queiram passar, né? Porque assim, lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha nada na literatura, então eu trouxe também essas capacitações para o Instituto Vencendo o Jogo, Ah, que legal. Você difunde a metodologia que você desenvolveu para o vício em jogos digitais. com resultados reais. Ah, que legal, que bacana. Gleice, para a gente encerrar, eu vou pedir mais uma vez, para a gente vai agradecer mais uma vez o nosso patrocinador, a Vitapele. Te agradeço imensamente poder estar aqui, poder proporcionar a estreia desse programa, divulgar esse trabalho, seu lindo trabalho Obrigada. humano, de utilidade pública, extremamente importante, que a gente não tá percebendo a dimensão, a profundidade, o estrago que isso está trazendo para a vida de milhares de pessoas. Né? Então, Exatamente. muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez agradecer a A Vitapele. Muito Vitapele que trouxe obrigada para a por gente estar essa aqui com a possibilidade. gente. Exato. Edmilson, eu gostaria de deixar uma mensagem aos apostadores Por digitais. favor. Então, assim, é dizer que existe uma saída para o vício em apostas. Até porque você ainda é pai, você ainda é mãe, você ainda é filho, você ainda é esposo, você ainda é esposa, e existe vida fora das telas. Detalhes à parte, a vida fora das telas te espera de braços abertos. Uhul. Obrigada, Edmilson. Obrigado eu, Gleice. Nossa, emocionou.